Olá pessoal, aqui é o Matheus da IFIGE, espero que esteja tudo bem com vocês. Estou aqui com a Sofia, ela é representante da Hermes College, né? Sofia, conte um pouco mais sobre você, um pouco mais da Hermes. Claro. Primeiramente, obrigada, né, pelo convite. E sim, meu nome é Sofia, eu já fazem mais ou menos 7 anos que eu moro em Montreal, na província do Quebec, no Canadá. E hoje eu estou aqui porque eu represento o Hermes College, né, que é um grupo de colleges, são 6 colleges na província do Quebec, público e privado. Então hoje a gente vai conversar um pouco também sobre a província do Quebec, mas também sobre os colleges. E desmistificar um pouco também essa questão, né, de colleges, né, faculdades internacionais, Exato. né? Então já vamos começar por essa parte então, né? Vamos desmistificar um pouco. O que é uma diferença de um college para uma universidade lá no Canadá? Perfeito. Aqui no Brasil, né, a gente termina o 2º grau e logo começa a universidade. A gente já se prepara para a universidade. Só que lá no Canadá, como é que acontece? O aluno ele termina o 2º grau, ele precisa passar por um college, e normalmente são 2 anos, 2 a 3 anos, e esse college ele vai sair com um diploma de técnico, tá? Então, ele vai sair pronto para o mercado de trabalho, porque é um período de prática, né? Então ele já vai estar apto para trabalhar, para poder ter o salário dele lá e se organizar financeiramente. E aí depois desse college, quando o aluno ele deseja, né? Porque muitos eles não vão para a universidade, porque ali com o curso técnico ele já está preparado para o mercado e ele já começa a fazer dinheiro, já começa a se estruturar, né, na vida. E aí depois do college ele vai para a universidade. Então essa é a diferença entre o Brasil e o Canadá. Não tem como você sair do 2º ano e já ir para a universidade. E é bem legal, né? Porque os colleges eles têm toda essa preparação, só que ela não te prepara só para o mercado de trabalho, ela te prepara para as próprias universidades. Exato. Né? Às vezes até um aluno que precisa, às vezes, melhorar um GPA, né? Conseguir uma nota maior, às vezes não tem aquela nota de... Não é uma nota de corte, na verdade, né? Mas uma nota que você precisa para entrar numa universidade. Exato. Se você não tem, o college pode te ajudar nisso também. Exatamente. Né? Até porque, por exemplo, vamos dizer, um aluno que ele tem vontade de fazer um curso de administração na universidade. Então, ele pode estudar supply chain, ele pode estudar international trade, algo relacionado à administração. Algo que ele vai ver no curso na universidade. Sim, é muito interessante. Eu gosto bastante dos colleges. Eu acho que todo mundo devia fazer até para se preparar. Porque nós somos muito novos, né? 18 anos, o pessoal não sabe ainda muito o que quer fazer. Eu aconselho bastante, porque o college é justamente isso, é a preparação, né? Por exemplo, na minha época eu tive que escolher muito nova o que eu ia fazer. Eu não tive nenhuma preparação, assim. Já de cara eu tive que entrar na universidade. E no Canadá eles têm um pensamento diferente, né? Eles acolhem, né, esses jovens que acabaram de sair do 2º ano e aí eles vão ter essa preparação profissional e até uma forma de saber se é aquilo mesmo que você quer ou você quer mudar de área. Uma dúvida que geralmente tem bastante no nosso programa, né, programa de aconselhamento, é com qual idade, assim, tem uma idade máxima, mínima que você pode entrar num college? Sim, a idade mínima são 18 anos, então... Nos colleges, no Canadá, os alunos precisam vir a partir dos 18. Isso. E máxima não teria, você pode... Não, a província do Quebec hoje é a única província que não tem limite de idade. Perfeito. Isso. Já citando o Quebec, né? A gente conversou bastante aqui fora, né, das coisas. Conta para eles também um pouquinho do Quebec, o que o Quebec oferece para esses estudantes, né? Para quem quer ir morar lá, né? Tem muita gente que tem medo do francês. Né? Então... É até bom tocar nesse assunto, porque, como eu falei no início, eu já estou há 7 anos. Eu moro em Montreal, né, que é a maior cidade do Quebec, da província do Quebec. E no início também eu tinha esse receio, estou indo para a província do Quebec, meu sonho, eu quero ir para Toronto, eu quero só falar inglês. E aí quando eu cheguei lá, eu fui vendo uma organização completamente diferente, uma cidade completamente diferente, né? Montreal é uma cidade bilíngue. A província, a língua materna da província, digamos assim, é o francês, né? A província ela é francesa, mas a maior cidade do Quebec é Montreal, ela é bilíngue. Então, por exemplo, no meu caso, eu falo inglês. Na minha casa, no meu dia a dia, no trabalho, eu estudei inglês, mas existem pessoas que preferem estudar em francês. Então, assim, aonde você chega lá em Montreal, para quem nunca foi, eu aconselho.
Quando você chega, eles vão falar com você, bonjour, hi. Então, como você continua a conversa, eles vão dar continuidade também, né? Por exemplo, os bairros lá, tem os bairros franceses, os bairros ingleses. Então, a sinalização depende da área que você está, vai ser em inglês ou vai ser em francês. Então, assim, não tenham medo do francês. Eu acho que, como a gente estava conversando, o francês hoje, o governo ele pegou aquele receio dos novos estudantes do francês e transformou em algo positivo, que é o que a gente estava conversando, que é a francização, que é um curso de francês gratuito, né, que você, quando vier estudar conosco lá no Hermes, e tem um visto de estudante atrelado a um college, não pode ser cursos de línguas, tá? Tem que ser atrelado a um college. O aluno ele vai poder estudar durante 6 meses e recebe uma bolsa de $800 para estudar francês. Se o aluno, por exemplo, eu não quero estudar francês full time, né? Que seria de 1h30 da tarde, 8h30 da manhã, 1h30 da tarde mais ou menos. Eu prefiro estudar part-time. Então, são $25 por aula. Então, de todo jeito, o aluno recebe para estudar francês. E ainda assim, $25 é bem barato. Né? Se você for pegar em relação ao Brasil, que hoje um curso aqui é bastante caro. Mas ele não vai pagar, ele vai receber. Ele vai receber isso. Exato. Então, se ele estuda full-time o francês, ele recebe $800, até $800 por mês. E se ele estuda part-time, ele recebe do governo $25. Tem coisa melhor que estudar e ganhar dinheiro? Pois é. Né? E aí, onde pesa assim, mas como é que eu vou estudar para o meu programa? Isso. Como é que eu vou estudar francês? Como é que eu vou trabalhar? Então, pensando nisso, os cursos do Grupo Hermes, eles têm horários flexíveis. Perfeito. Então, os alunos eles podem escolher se eles querem estudar durante a semana ou final de semana. Por exemplo, o aluno ele pode escolher estudar sábado e domingo full time e ele vai ter de segunda a sexta livre para estudar para francês, para trabalhar as 20 horas semanais que ele tem direito como estudante internacional. Fora o que ele já vai ganhar, os 800 do francês. Mas poder trabalhar ainda, então Exato. É mais uma ajuda. Exatamente. Então, é como eu falo, né? Se o aluno ele olhar o francês como algo positivo, ele só tem a ganhar, né? Por exemplo, é uma ajuda financeira. Quando ele termina o curso, eu não quero continuar aqui na província do Quebec, eu quero ir para Ontário. Se ele tem um nível B2 de francês, né? Quando ele for aplicar para a residência permanente dele, por exemplo, ele vai ter 50 pontos a mais e vai passar na frente de muita gente para conseguir a residência permanente. O PGWP, né? O PGWP, exato. Que aí depois tem a residência. Então, assim, hoje o francês, ele ajuda financeiramente, ele ajuda a tirar a residência permanente, né? Depois que você já passou ali os 3 anos de visto de trabalho, né? Já trabalhou o seu primeiro ano, enfim. Então, é ver com bons olhos, né? E, assim, serve para o currículo também depois. Exato. Né? Mesmo se ele decida voltar, além de você falar um inglês excepcional, né? Porque aqui nós sabemos falar inglês, mas não como um nativo, né? A gente não tem o accent, né? Exato. E quando a gente vai lá 1 ano, 2 anos, morando lá só falando inglês, já fica perfeito. E quando você volta com um francês ainda... Não, e é como a gente estava conversando. Há uns 2 meses atrás, porque lá no Canadá é muito comum ter feiras de empregos, né? Você vai com seu currículo e você ali vai escolhendo a empresa que você quer trabalhar e aí você deixa lá o seu currículo. E aí eu fui para uma feira dessa, né? Para ver, para fazer networking e aí... Eu vi uma empresa, né, de RH de Ontário, lá de Toronto. E eu achei super estranho, né? Eu disse, o que esse pessoal está fazendo aqui em Quebec? Normalmente o povo daqui quer ir para lá. E aí ela me falou, Sofia, a gente está aqui hoje porque existe uma demanda muito grande no lado de Ontário de pessoas que também saibam falar francês. Porque hoje todo mundo fala inglês, mas ninguém fala francês. Então, o que acontece? Existem empresas, grandes empresas, que precisam de pessoas aptas a se comunicar com o Canadá todo. Então, imagina você vem, estuda 2 anos, depois tem os 3 anos de visto de trabalho, e ali você está estudando, você já sabe o inglês, que você já vai com o inglês e você vai estudar inglês, né, no college. E, em paralelo, você está aprendendo francês, então você vai ser bilíngue e vai estar apto a trabalhar em qualquer empresa, em qualquer lugar do Canadá.
Então, acho que isso é fantástico, assim, entende? Então, é pegar o que era negativo aos nossos olhos aqui do Brasil e transformar em algo positivo, que é o francês. E quando a gente estuda o francês, não português-francês, mas francês, inglês, francês, é muito mais fácil você aprender. Exato. Né? Porque a língua brasileira é muito complexa. Né? A língua inglesa você aprende em 4 anos, né? Menos ainda, porque hoje o pessoal está cada vez mais, né, mais rápido nessa questão, muito rápido. E quando a pessoa tem que aprender um português, já é complicado. Então, quando você aprende o francês pro inglês, é muito mais rápido, muito mais fácil. E você vai estar vivendo num país, né, principalmente uma província, que vai falar francês o tempo todo, então você vai aprender muito mais rápido. Né? Ah, não sei a palavra em francês, pode falar em inglês que todo mundo vai entender, que nem você falou. Não, e é engraçado que a gente fala muito do franglais, né, lá em Montreal, que a gente mistura o francês com o inglês. Então, por exemplo, eu quando estou falando inglês, daqui a pouco eu meto uma palavra em francês, ou se eu estou falando francês, eu meto uma palavra em inglês. Vira rotina. E vira rotina e vira um dialeto de Montreal. E todo mundo fala assim, entende? É uma mistura mesmo de línguas, assim, é muito engraçado isso. E aí quando eu vou para Ontário, às vezes eu ainda estou ali habituada, eu vou falar do jeito que eu falo normalmente, e o pessoal olha para mim, que essa louca aí misturando, sabe? Mas esse é o dia a dia, né? E só lembrando que a gente está falando do francês e inglês, mas os nossos colleges, eles são bilíngues, então os alunos também eles estão aptos a querer estudar, a escolher o programa em inglês ou em francês, né? Normalmente o inglês ele é mais procurado, né? Porque normalmente os alunos eles já sabem falar. Costume, né? O hábito, se sentem mais confortáveis. Mas se por acaso você quiser, o aluno quiser já sair do Brasil para fazer um programa em francês, a gente também tem. E é legal também, né? Eu acho muito interessante essa questão, porque é duas coisas que o pessoal sempre vem conversar comigo, né? Ah, eu não quero ir para Quebec, ou porque tem que falar francês, ou porque é muito frio. Né? O pessoal tem muito medo do frio. Que na verdade Quebec também não é tão frio assim. Não é. E olha, minha gente, eu sou de Recife. A pessoa que saiu do Nordeste e foi para o Canadá e mora em Montreal, então assim, sobrevive. Né? Eu brinco, a gente não vai andar de biquíni na neve. Sim. A gente não vai ficar do lado de fora na neve o tempo todo. E, sinceramente, vamos fazer a comparação aí entre Montreal e Toronto. A diferença são de 2, 3 graus no máximo, né? E agora sim, realmente, a cidade de Montreal, ela tem mais neve. Só que a gente está falando de uma cidade canadense, uma cidade que é preparada para neve, para o frio. Então, por exemplo, nevou, é trator limpando a calçada, limpando a rua. Então, os carros, eles andam normalmente. Eu uso bota de outono, eu não uso bota de inverno, porque tranquilamente na calçada você pode caminhar. Né? E interessante é que Montreal tem uma cidade subterrânea. No downtown, ele, além de ter as coisas, né, na terra, acima, a gente também brinca, tudo tem em cima, tem embaixo. E assim, tem cinema, tem farmácia, tem college, tem tudo na cidade subterrânea. Que a gente fica ali feito um tatuzinho no inverno. Frio só passa se você quiser. Exato. Né? Porque tudo é preparado, as casas têm os aquecedores, né? Então, se você gosta muito de frio e quer ver neve, lá é o lugar perfeito. Olha, o que eu tava falando, eu tô passando frio em São Paulo. Em São Paulo. Porque tá frio. Eu me deram um cobertor no hotel e eu, meu Deus, cadê meu aquecedor? Mas assim, é preparado, é tudo preparado. É tranquilo. E uma coisa também que os pais também me perguntam bastante, né? E eles sempre falam quando a gente vai pesquisar os lugares, é a questão assim da criminalidade, né? Que aqui no Brasil a gente está acostumado assim a se fechar, se trancar. Eu costumo brincar que nós que vivemos atrás das grades, Isso. não os ladrões, né? Assim, como que é lá em Quebec? É mais tranquilo? Super. Um dos pontos que me fizeram pensar seriamente, né, fazer esse processo de imigração, estudar e depois ficar lá, foi justamente essa questão da violência, né? Muitas vezes eu pego o metrô meia-noite, sozinha. Então não tem carro, né? Não, e fora que transporte público funciona, é top. Excelente. Então, assim, eu caminho normalmente na rua, sem medo. Não tem assalto, não tem essa coisa assim, sabe, daquele medo de você estar insegura. Ou muitas vezes que eu saía da casa dos meus amigos, eu ia correndo pro carro para abrir, para poder sair. Então, assim, não tem essa tensão, né, da criminalidade, do medo de ser assaltado, de acontecer alguma coisa. Então, isso é paz. Né? É acolhedor. Isso é qualidade de vida para mim, sabe? E também, nos colégios, também
o pessoal que quer pegar o transporte público para na frente. Não, todos os nossos colleges, né, os 6 colleges do grupo, são próximos do metrô e tem parada de ônibus. Né? Então, assim, a questão quando está no inverno, por exemplo, os alunos não precisam caminhar muito. Entende? E como eu estou falando, o inverno ele não é um problema, né? A cidade de Montreal tem vários festivais que foram interrompidos por conta do Covid, mas tem vários festivais que acontecem durante o inverno, então as pessoas saem, vão dançar, vão se divertir, entende? Então a vida continua no inverno. Você tocou num ponto muito legal, a questão do Covid. Como é que tá lá em Quebec, assim, em específico, né? No Canadá a gente sabe que está melhorando bastante, assim, mas como está em Quebec essa questão? Então, agora, né, as coisas já estão voltando ao normal. Os restaurantes abriram, os eventos estão acontecendo, mas com um número limitado de pessoas, né? Mas assim, eles levaram bem a sério. Por exemplo, a gente estava com toque de recolher há algum tempo atrás, então 8 horas da noite eu tenho que estar em casa, não todo mundo, e as pessoas levaram a sério, as pessoas realmente tomaram a vacina. E estão colhendo os frutos agora. Estão colhendo os frutos agora, né? Os colleges, graças a Deus, em janeiro, colleges, universidades vão reabrir, então todos os alunos estão chegando para estudar conosco. Eu estou super ansiosa, porque assim, eu estou quase 2 anos trabalhando de casa. Tá estranho, né? Estranho, só vendo as pessoas através de telinhas do Zoom. E para mim vai ser fantástico, assim, começar a receber todo mundo. Ah, legal. E tem alguma particularidade assim dos colleges da Hermes para os outros colleges ou assim, é geralmente a mesma? Então, é um ponto importante, né? Como eu falei, não são todos os colleges que oferecem essa flexibilidade que eu falei do horário, né? Então, o aluno ele vai poder organizar a vida dele para estudar, para poder trabalhar, para fazer o francês. Então, assim, o aluno, mesmo indo para a escola apenas 2 dias na semana, mesmo que seja, por exemplo, segunda e terça full time e o resto da semana livre, ele vai continuar tendo direito aos 3 anos de PGWP, né, que é o visto de trabalho. E dentro dos nossos colleges, nós temos departamentos departamento de serviço social e psicólogo, onde os alunos eles recebem um apoio emocional, né, psicológico. A gente sabe que às vezes essa mudança mexe muito, principalmente no primeiro inverno, né? E nós temos também um departamento de carreiras, onde os alunos eles vão ter o acolhimento para fazer o primeiro currículo de acordo com o mercado canadense, entrevistas de emprego. Então, tudo isso a gente oferece. Fora que dentro dos nossos colleges, a gente também oferece gratuitamente 3 meses de francês básico, para aqueles que não querem logo chegar e estudar o francês, por exemplo. Para ver se realmente gostam, exato. Se dão bem com a língua. Então, a gente faz toda uma preparação para que o aluno ele possa realmente se adaptar. E quando que eu posso ir, né? Porque eu já quero ir. Eu, por mim, eu já vou. Então, todos os anos a gente tem 3 intakes, que é janeiro, maio e setembro. Tá? Então, essas são as 3 entradas que a gente tem por ano. E é muito importante deixar claro que eu escuto. Eu quero muito ir, mas o meu inglês é básico e intermediário. Eu posso ir? Pode, se você provar que você tem um nível B2 de inglês ou B2 de francês. Ou fazer um teste de proficiência. Aí faz um teste de proficiência, a gente aceita o Duolingo, programa de Pathway, IELTS. Tem várias formas dos alunos apresentarem essa proficiência. Isso, e também tem as notas da escola também, né, que são importantes. Então, não acha que você vai fazer um código lá fora que você vai abandonar a escola, né? Não, até porque um dos documentos que a gente precisa é o diploma e o histórico escolar do college, né, traduzido em inglês ou em francês. Isso, perfeito. Então, bom, eu gostei muito da nossa conversa, espero que você volte sempre para cá. Ah, sim. Né? Que venha nos visitar mais, né? Eu acho que os alunos vão gostar bastante. E você tem algumas considerações finais para o pessoal? Uma coisa que eu sempre falo, eu brinco assim que viajar para o Canadá, fazer um processo desse, não é ir visitar a Disney, conhecer o Mickey. Não é brincadeira. Não é brincadeira, é algo que realmente precisa ser planejado e com antecedência. Isso. Se o aluno ele realmente deseja ter esse plano, tirar esse plano do papel, ele precisa se planejar com pelo menos uns 8 meses de antecedência. Porque não é só apenas escolher o programa, pagar e pronto. Não. Tem todo um processo de tradução de documento, né, de envio para o college, de aceitação,
apresentar a proeficiência da língua, e tudo isso leva tempo. Tirar visto, né? Então, leva em torno de uns 8 meses. Então, se você tem vontade de, por exemplo, em maio ou em setembro do ano que vem, você já tem que pensar agora. Não pense que está longe, né? O planejamento tem que começar de agora. E isso é muito importante. Você me lembrou também de um ponto, né? E o pessoal que quer ir fazer o college, eles têm uma moradia? Ou quais são esses tipos, né? Tá. Nós temos um departamento que é Student Service, dentro do college, que ajuda os alunos a ser guiados para conseguir a moradia. Mas no Quebec, na província do Quebec, tá? Apenas universidades oferecem acomodação. Própria. Exato. Colleges não tem. Tá, e no caso aí... Isso é muito comum, entendeu? O college, o aluno, ele acha o apartamento e mora lá, divide apartamento com outros alunos, se ele quiser. Mas aí é um ponto que a gente não falou, que é o custo de vida. É importante falar. O custo de vida na província do Quebec, hoje, quando se compara com British Columbia, Ontário, no ranking ele está lá embaixo, assim, é muito mais barato de se viver. Então, por isso que eu estou falando essa questão de acomodação. Hoje, em Quebec, né, na província do Quebec, em Montreal, você aluga um apartamento entre 850 a 980 dólares. E você, com 2 quartos, e você pode se manter. Tá? Só o curso de francês já paga. Só o curso de francês já paga. Eu fazia isso logo quando eu cheguei. Já demos uma dica pro pessoal já, né? Exato. Então, isso não vai ter em outras províncias. Normalmente, isso é o preço de um quarto fora do downtown. Né? E eu estou falando de regiões próximas. Então, a questão de supermercado, de transporte também. Né? Então, tudo isso faz com que o aluno ele vai ter um custo de vida bem menor, né? Vai poder estudar inglês ou em francês e, por outro lado, ele vai poder investir num college, num grupo melhor, que vai poder realmente preparar esse aluno para o mercado. Né? Porque, como eu estava falando, são 6 colleges e dentro desse grupo tem college público e privado. Então, assim, são mais de 50 cursos para o gosto do freguês, digamos. Ele que escolhe. E ele que escolhe. Aí que vem eu falo que essa é a maior dificuldade, é escolher aquilo que realmente quer. Ainda com tanta opção assim, fica... Mas é gostoso. Eu gosto bastante. Sofia, muito obrigado. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, né, pode entrar em contato aqui com a IFIGE, tem todas as redes sociais aqui na descrição. Fiquem à vontade que a gente vai responder todas. E muito importante, se você tem realmente vontade de tirar esse plano aí do papel, a minha indicação é procurar uma agência séria, e aí é onde vocês vão entrar em contato com o pessoal da IFIGE, que eles vão poder passar questões de valores, organizar o teu planejamento, olhar o teu budget, vai poder escolher o melhor curso para você dentro do teu perfil. Então, eu vou ficar aguardando vocês, né? E a equipe da IFIGE também está preparadíssima para te dar todas as informações. Então, pessoal, o bate-papo vai ficando por aqui e até a próxima. Até mais.